Opa, senhores, Carvalho aqui e sejam muito bem-vindos ao canal Pau na Moleira, canal voltado para EDC, mentalidade de combate, defesa pessoal e tudo que envolve buscar estar preparado. E no vídeo de hoje vou estar mostrando o meu EDC veicular, que montei com itens que comprei na Shopee e no AliExpress. Coisa simples, barata, mas funcional. Tudo pensado para resolver desde uma emergência mecânica até uma situação de risco. Eu sou daqueles que defendem que a melhor vitória do combate é aquela que você não precisou lutar, mas conseguiu evitar. Então esse kit me permite evitar muitas situações que eu considero de risco e que me expõem, como estar viajando e esquecer o farol do carro aceso e a bateria descarregar, ou uma árvore grande cair no meio da estrada e você não tem como chamar ninguém para tirar, furar 2 pneus do carro, muito azar, né? Entre várias outras situações que me deixaria exposto. É claro que ter esse kit não me impede de estar exposto, mas ele diminuirá consideravelmente o tempo dessa exposição, já que eu mesmo posso resolver o problema sem ter que esperar por alguém. Fora que esse kit me ajuda em situações mais simples e corriqueiras do dia a dia, como estar saindo atrasado para o trabalho e ver que o pneu está murcho, por exemplo. Então, antes da gente entrar nesse EDC, já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like para fortalecer e assiste até o final, porque depois da vinheta é pau na moleira. Senhores, hoje eu tô gripado, então tô um pouco fanho, mas não poderia deixar de trazer esse vídeo que eu acho que é de suma importância para vocês. Algum desses itens que eu vou mostrar, já recomendo que vocês estudem sobre o uso deles para poderem usar, porque a ideia é sempre sanar a pane e não piorar ela, né? Assim como a pH, a mecânica do carro também deve ser estudada para vocês não fazerem uma besteira, né? É claro que são coisas simples, não estou falando aqui para ninguém virar mecânico, mas resolver problemas básicos do seu carro para evitar ficar no prego aí no meio do nada, em lugar sem sinal, sem comunicação, isolado e principalmente escuro. Começando pela bolsa, que é onde eu acondiciono todos esses equipamentos. Comprei essa bolsa na Shopee, paguei em torno de uns R$75. Eu acredito que o tamanho dela é o ideal para não comprometer o espaço do porta-malas, que é onde eu deixo ela. Tudo aqui dentro tem um motivo, tudo precisa ter uma função. Não dá para abraçar o mundo com as pernas e ocupar o espaço do porta-malas inteiro e ficar no sanhaço aí quando precisar de espaço. Então, passando para os itens do meu kit EDC de carro, começar aqui pelo básico, o kit remendo. Esse kit aqui, para quem já levou o pneu no borracheiro para fazer um remendo, já viu ele utilizando, então é basicamente o equipamento que o próprio borracheiro utiliza no dia a dia aí para poder remendar os pneus. Mas por que eu levaria um kit desse comigo? Furar um pneu, né, pode parecer algo simples, todo mundo sabe trocar um pneu, mas já pensou a situação que forem 2 pneus? E se for uma situação que você está longe de casa, de noite, ou até num lugar assim mais perigoso? Ou até numa situação que você está utilizando aquele pneu de step fininho, né, o pneu sobressalente, que você só pode rodar 80 km por hora com ele, em uma distância máxima de 50 a 100 km e a próxima cidade está a 200 km. Vai ficar no sanhaço, né? O kit me permite consertar na hora, sem depender de ajuda, guincho ou de terceiros o pneu. Eu comprei esse kit no AliExpress e ele serve justamente para fazer remendo em furos pequenos de pneus sem câmara de ar, que no caso é o tipo de pneu que a gente usa nos carros. É um equipamento simples de operar, basicamente você tira o corpo estranho do pneu, tipo pregos, parafusos, né, utilizando uma ferramenta como esse alicate, que eu vou até falar mais pra frente. Esse alicate não veio junto com o kit, tá? Então, depois de tirar, né, o corpo estranho, você abre o espaço no furo do pneu com essa ferramenta aqui, meio que você cria um buraco um pouco maior, né? E com essa outra ferramenta aqui você insere o tarugo ou o macarrão, né? Depois você corta o excesso que ficou para fora do pneu e é só rodar. Esse tipo de equipamento permite que você faça remendo até sem precisar tirar o pneu do carro, dependendo de onde for o furo. Recomendo também carregar uma garrafa com água e detergente para ficar mais fácil achar onde está vazando o ar, porque essa mistura cria bolhas onde estiver saindo o ar do pneu. Para acompanhar esse kit remendo eu tenho aqui o compressor portátil, que serve justamente para encher um pneu tanto depois de um remendo, como também em uma situação que você vai sair de casa e percebe que o pneu está murcho. Ele é pequeno e eu tenho 3 modelos aqui. Eu tenho um que funciona direto na tomada 12 volts do carro, o que funciona na bateria e o que tem as 2 funções, que é exatamente esse modelo aqui. Que na minha opinião é talvez a melhor opção, porque se acabar a bateria você consegue ligar o compressor direto na tomada do carro.
É claro que vai depender do seu orçamento, mas esse que liga direto na tomada do carro, ele tá em torno de uns R$ 50. O meu durou em torno de 1 ano e depois ele estragou um certo dia. Esse outro, que eu tô mostrando pra vocês o modelo aí, eu utilizo ele no meu outro carro. Deixa ele lá caso eu precise. E ele é a bateria, ele tá em torno de uns R$ 80. Já esse modelo aqui, eu paguei em torno de R$ 180 na Shopee. Esses dois mais caros, eles têm uma lanterna aqui que pode ajudar aí numa situação que você não tem lanterna nenhuma. Outra coisa interessante também que você consegue com esses dois modelos é ver o PSI do pneu, né? Se ele está baixo, ou se ele está bem calibrado, ou se ele está muito alto. Esse equipamento aqui eu já utilizei até para ajudar outros motoristas, é um equipamento muito bacana. Pessoal, e por falar em medir, né, a pressão do pneu, a gente tem um equipamento que chama manômetro, ou medidor de pressão, né? Ele serve para medir a pressão dos pneus. Com ele eu não dependo do calibrador do posto, que no geral me deixa exposto, né? Vocês já repararam o tanto que a gente fica exposto num posto de gasolina? Apesar de eu ter, né, esse medidor também nos compressores, o melhor desse equipamento é que dá para checar rápido. Porque eu simplesmente encaixo ele lá e ele já dá o PSI do pneu. Sem eu precisar ligar ele, igual teria que ligar um compressor portátil. Então o melhor dele é que dá para checar rápido, em qualquer lugar, antes de pegar a estrada ou até depois de uma trilha aí, que o terreno pode ter alterado a calibragem do pneu. Pessoal, manter a pressão certa do pneu não é só questão de economia de combustível não, tá? É segurança mesmo. E o bom desse manômetro é que ele é tipo caneta, então ele não ocupa muito espaço, não pesa e funciona muito bem por anos aí se você cuidar dele. E o legal é que esse que eu comprei veio de brinde esses 4 bicos aqui para colocar no pneu do carro. Pessoal, essa aqui é outra peça que muita gente deixa de lado, mas faz uma diferença absurda, que é a lanterna de cabeça. Diferente da lanterna de mão, né, ela me permite trabalhar com as duas mãos livres, seja para mexer no motor ali, trocar pneu, montar uma estrutura ou até mesmo prestar socorro com precisão. Esse modelo em específico, eu não sei dizer para vocês qual que é, porque eu comprei ele num bairro aqui da minha cidade, comprei ele presencialmente, mas eu gosto muito dessa lanterna porque ela mostra a bateria dela, como que tá, e eu acho isso de suma importância para eu estar mantendo ela sempre carregada. E ela também tem várias funções que eu gosto bastante, ela tem aqui em cima aqui 2 botões, um botão maior e um menor. Nesse botão maior, clicando nele a primeira vez, ele liga aqui esse LED na parte superior dela, que é um LED assim meio termo. Eu acho que ele não é muito quente nem muito frio, tá em torno aí de uns 5.000 kelvins, eu acho. E se eu apertar mais uma vez, essa potência diminui. E se eu apertar mais uma vez o botão, ele liga aqui esse LED inferior aqui, que é um LED mais quente, talvez tenha em torno aí de uns 3.500 kelvins. E se eu apertar mais uma vez, ele diminui a potência desse LED. Mais uma vez ele liga os dois e mais uma vez ele liga o strobe. Mais uma vez ela desliga a lanterna. Para quem tá boiando aí nessa questão de Kelvin, Kelvin nada mais é do que a temperatura da cor da luz, né, que ela emite. No caso aí, num valor mais baixo, ela tem um tom mais amarelado, e quanto maior esse valor, ela tem um tom mais branco até chegar no tom mais azulado. Então, apertando esse outro botão menor aqui, ele liga esses 3 LEDs, que eu acredito ser uma luz mais fria, aí talvez em torno aí de uns 6.000 kelvins, né? É claro que todos esses valores eu tô chutando aqui, tá, pessoal? Não tenho certeza, eu não tenho o manual dessa lanterna, não sei nem o modelo dela direito. Provavelmente é só mais daqueles equipamentos que são feitos na China e que são vendidos sem a marca. E se eu apertar mais uma vez esse botão, ela fica mais fraca. E apertando mais uma vez, ela liga o strobe. E mais uma vez, ela liga esse LED vermelho aqui na parte inferior. Que eu já vi muita gente falar que utilizar esse tipo de LED à noite ajuda aí a não atrapalhar a visão. Eu particularmente não gosto muito. Usaria mais a próxima função, que é apertando esse botão mais uma vez. Ela entra no modo SOS, que eu acho numa questão aí de emergência seria muito útil. Uma outra coisa que eu gosto muito dessa lanterna é o ajuste de altura aqui na cabeça. Eu consigo ajustar ela aqui tanto mais para baixo quanto mais para cima. E vocês viram aí que quando eu demoro a apertar o botão, ela desliga automaticamente. Pessoal, agora passando aqui para o alicate, vocês estão vendo que é um alicate dedicado, não é um multitool. Eu utilizo alicate justamente porque ele é um equipamento mais barato e ele tem mais resistência do que o multitool mesmo em si. Eu acho que não faz sentido eu carregar um multitool aqui nesse kit, sendo que eu não estou carregando peso a mais, né? Assim, não é algo tão pesado que eu posso carregar no meu carro. Então eu já utilizo já um alicate mais resistente, tanto para aperto como para corte.
para corte, tanto para cortar aí um arame galvanizado na estrada, cabos plásticos, serve também para cortar fio em caso de pane elétrica simples, se você souber o que tá fazendo, é claro. E no caso de aperto aí, entra quando o parafuso solta ou um terminal afrouxa, ou você precisa segurar alguma coisa com força mesmo. Eu já usei ele para ajustar o suporte da bateria. Para quem não sabe, a bateria ela é presa por alguns parafusos, dependendo do carro, é claro, né? Também dá para ser utilizado para apertar conexões entre as mangueiras do carro. Mas lembrando mais uma vez, pessoal, vocês têm que saber o que vocês estão fazendo. Tudo isso que eu tô falando aqui são coisas mais simples, tá? Que com um pouco de estudo aí vocês vão ver que não é bicho de 7 cabeças, não. E tem mais uma função também, se você precisar, ela pode servir até como uma ferramenta de defesa improvisada. É claro assim, eu recomendo 100% que você carregue o seu equipamento voltado para a defesa, mas em último caso aí, esse equipamento tem um peso, uma pega firme e dependendo até intimida o seu agressor. Mas claro que a ideia é sempre usar aí com um bom senso, né? Seguindo aqui, pessoal, tem aqui mais duas ferramentas, que é as chaves, né? Tanto de fenda como Phillips. A fenda não tá aqui. Da mesma forma, eu não utilizo multitool, né? Eu utilizo a ferramenta dedicada. Porque como eu carrego no carro, eu prefiro usar a ferramenta dedicada por ser mais resistente. Eu acho que ela fica mais funcional. Quem já viu aí meu vídeo sobre meu EDC de bolso, viu que eu carrego também o multitool no bolso. E carrego também o multitool na mochila. Mas o multitool, pessoal, ele é igual o pato. Ele corre, ele voa, ele nada, mas nada ele faz direito. Ele é mais uma ferramenta, assim, para você quebrar o galho ali naquele momento. Mas o ideal mesmo é você ter a ferramenta dedicada. Pessoal, depois nós temos aqui a velha e famosa chupeta. Que nada mais é para você dar uma carga aí na sua bateria, no caso aí dela riar, né? Às vezes você tá no hotel aí, esquece o farol aceso, o som, né? Antigamente o som ele não era automático, né? A gente tinha que desligar ele direto. Isso ocasionava a descarga da bateria, né? Então tinha que dar uma chupeta. A chupeta nada mais é do que você pegar a carga de um outro carro e passar para o seu carro. Equipamento muito simples, funcional e barato, tá, pessoal? Acho que eu paguei em torno de uns R$ 40 na Shopee. Existem também os Power Banks, só que eles são um pouco mais salgados e você não precisa de outro carro aí para poder carregar o seu. Pessoal, agora a gente tem a corda aqui. A minha tá mal aduchada, né? Mas ela tem 1001 utilidades. Tanto para rebocar carro aí numa situação de emergência, sei lá, o carro atolou, prender carga no teto, segurar o capô do porta-mala quando ele tá muito cheio, né, e não fecha. Pode ser usado até para fazer ancoragem de barraca em acampamento improvisado, né? Em situação de risco, pode servir para descida controlada também, aí de pessoas, né? Como linha de segurança ou até corda de tração, se bem amarrada. Eu indicaria talvez andar com pelo menos uns 10 metros de corda. Eu acho que eu tenho mais que 10 metros aqui, porque a gente nunca sabe do que vai precisar, né? Essa aqui eu comprei na ferragista mesmo, mas corda a gente acha em qualquer lugar. Pessoal, seguimos aqui pro arame galvanizado. Eu carrego ele porque lembro de uma situação de viagem com meu pai, que ele estava em uma estrada de chão e bateu uma pedra que quebrou a caixa que segura o radiador do carro. E ele tinha esse arame galvanizado guardado. Aí ele amarrou o radiador e a gente seguiu viagem normalmente. Então pensa, a gente estava numa estrada de chão e ficou tão bem preso que ele nunca mais trocou. Pensa na loucura. Mas ele é muito útil, ele pode ser usado para consertar várias coisas, segurar várias coisas, como suporte de escapamento, fixar para-choque que soltou, prender grade quebrada e até travar uma tampa de porta-malas. O arame galvanizado ele não enferruja fácil e aguenta pressão. Ele também serve para fazer gancho improvisado, aí, prender lonas ou até criar armadilha no mato para pequenas caças, se você tiver esse conhecimento, né? Eu sempre carrego esse rolo, esse também eu comprei na ferragista e você vê que fica bem adochadinho aqui, para ocupar menos espaço na bolsa. Depois a gente tem aqui as abraçadeiras plásticas, né, ou fita Hellerman, ou enforca gato, são um clássico, né, são rápidas, leves e práticas. Pode ser usado para prender lanterna, travar um zíper de mochila, segurar a placa que caiu, organizar fios e prender grade solta. Boa dessas coisas eu consigo até fazer com arame galvanizado, mas o enforca-gato ele é muito prático. Eu não preciso do alicate para utilizar ele, só chego e fecho e pronto, já está resolvido. Além que num cenário mais extremo, ela pode até me servir de contenção temporária, se é que vocês me entendem. Não é o ideal, né, mas no improviso aí funciona. Pessoal, depois eu tenho aqui essa serra dobrável,
que eu deixo no kit aqui para caso uma árvore caia no meio da estrada, principalmente se for estrada de chão, né? Aquelas que ficam no meio do nada e a árvore é muito grande para ser carregada. Então eu utilizo aqui essa serra dobrável para fatiar a árvore em vários pedaços. Talvez eu leve muito tempo para fazer isso, mas infelizmente vai ser a opção que eu vou ter no caso aí de não ter a comunicação, né, para chamar um guincho ou chamar alguém para poder ajudar a tirar essa árvore. Eu comprei essa serra na Shopee. Tá escrito aqui, é da Profissional, deve ser a marca dela. Ela tem uma trava aqui na parte traseira dela, que eu acho muito interessante aqui, deixa a serra mais segura. Gosto bastante da pega dela, é aberta aqui, eu consigo ter uma pega bem interessante, um grip bem legal aqui na parte da mão. Além de que é um equipamento muito barato, acho que eu paguei em torno de uns R$ 30 na Shopee. E ela é especialmente útil para quem roda aí por áreas rurais, mata fechada, sítio, estrada de chão. Pessoal, agora eu vou falar das lâminas. Eu carrego 2 lâminas fixas no carro. Cada uma tem a sua função específica. A primeira é essa menor aqui, ela fica na parte frontal do veículo, ao alcance da mão. Essa aqui é uma cópia da Kyoto 2 da Cold Steel, que eu comprei no AliExpress, uma ótima lâmina. É uma lâmina menor, né, no estilo Tanto japonês. Eu acho ela ideal para uma situação de defesa pessoal ou emergências, onde segundos fazem a diferença. Eu idealizo ela na frente, principalmente para cortar o cinto de segurança travado aí num caso de acidente, ou em último caso aí servir como instrumento de defesa, né? Tanto para mim quanto para minha esposa, pessoa que na verdade eu mais pensei ao deixar essa lâmina aqui, porque eu ando sempre com o meu equipamento de defesa pessoal, né? Que vocês já viram aí no meu vídeo de EDC que eu postei. Então eu já fiz alguns treinamentos com ela, né? No caso aí da utilização desse tipo de equipamento, que é um equipamento com uma lâmina discreta, né? Tem uma bainha de fácil saque e ela fica posicionada estrategicamente lá no meu veículo. Já a segunda lâmina é uma faca maior, mais robusta, né? Que fica na bolsa principal lá no porta-malas. Essa eu comprei na Shopee, é uma Loatec Full Tang A151. E dizendo no anúncio que é de aço carbono, né? Eu não sei, porque apesar de também ter pagado muito barato nela, foi R$ 60, é uma faca muito bem feita e resistente, dá pra ver aqui pela espessura, que segundo o anúncio, ela tem 3 milímetros e 30 centímetros de tamanho. Essa faca aqui ela é voltada para usos mais pesados, né? Situações onde força, corte bruto ou alavanca são necessários. Usarei ela tranquilamente para abrir trilha leve, né? Ou limpar o mato alto aí ao redor do carro. Preparar uma lenha ou até cavar trincheira improvisada no caso de atolamento, cortar galhos que encostam no carro ou dificultam aí uma saída, e até para uma situação improvisada de trabalho de bushcraft que vocês provavelmente conhecem, Ibatome e entre outros. A única coisa que eu não gosto nessa faca é a bainha dela, que é essas bainhas de nylon, que eu acho bem chulesenta, não é muito seguro, mas como fica na bolsa, então é sossegado. Pessoal, agora saindo aqui dos equipamentos que ficam dentro dessa bolsa, eu vou passar aqui para o meu kit de primeiros socorros. Esse kit de primeiros socorros, o meu kit de APH, né? Ele é um kit que fica debaixo do banco do carro. Ele é da Rhino, eu comprei no AliExpress também, por um preço que eu acho que vale super a pena. Acho que eu paguei em torno de uns R$ 150. E é um kit que, ao meu ver, ele é muito completo, porque ele é voltado totalmente aí para equipamentos utilizados aí no protocolo Mark I, né? Que é um protocolo aí de APH tático. Na parte de fora aqui eu deixo aquelas algemas estilo enforca-gato, que é muito utilizado nas guerras, né? Porque como eu sou agente de segurança pública, eu preciso ter aí uma forma de contenção, mesmo que ela seja improvisada. Abrindo o kit aqui, né? Eu tenho várias coisas. Primeiro que essa lanterna, né? Que é uma lanterna mais de fácil acesso, para ter uma visibilidade boa aí na questão do uso do kit. Depois eu tenho aqui uma bandagem israelense, que é para controle de hemorragias menores. Um poncho, né, para no caso aí de chuva, ou algo assim. Gase comprimida, que também é muito utilizada aí nesse protocolo Mark I, para controle de hemorragias, né, no caso aí de hemorragias de cortes na virilha, às vezes até pescoço, que são lugares aí mais complexos em que o torniquete não pode ser utilizado. Selo de tórax ou chest seal, né? Que nada mais é que um adesivo que é utilizado para selar feridas abertas no tórax que são provocadas aí por tiro, faca, estilhaço. E é tão engraçado esse negócio porque é algo tão simples, né? É um adesivo que impede que o ar entre por essas feridas aí que foram causadas por esses objetos penetrantes e cause um fenômeno chamado pneumotórax, que nada mais é do que
a entrada de ar na cavidade ali do pulmão e que essa entrada de ar atrapalha o pulmão inflar, ou seja, quanto mais ar entra lá dentro, menos o pulmão consegue inflar e a pessoa não consegue mais respirar. Então é uma condição médica que a pessoa vai a óbito em poucos minutos e pode ser salva justamente por um simples adesivo de tórax. Já que eu entrei nesses detalhes, né? Como que você faz para analisar se a pessoa está tendo esse tipo de problema? Quando ela tem essa perfuração, você vai escutar tipo um barulho de ar entrando, ou de assovio entrando dentro desse buraco. Se você ouvir esse barulho, quer dizer que tá entrando ar, então tem que colocar o adesivo, tá? Lembrando que essa perfuração tem que ser na altura do pulmão, tá, gente? Não vai colocar esse adesivo aqui na virilha da pessoa. E é bom também frisar que é importante que toda pessoa que busca se preparar, faça um curso de APH, tá? É importante demais, demais, demais. Pode salvar a sua vida ou a vida de alguém que você ama. Depois eu tenho aqui a tesoura ponta-romba. Essa aqui nada mais é do que uma tesoura sem ponta que ajuda a cortar as vestes aí para você expor a ferida de alguém. Depois eu tenho aqui a fita de combate ou a combat tape, que é uma espécie aí de silver tape, né? E junto aqui também eu tenho uma bandagem normal. Depois eu tenho aqui esse tubo nasal, que nada mais é do que um tubo que auxilia aí a pessoa a não fechar as vias aéreas aí numa situação de desmaio. Temos aqui também o torniquete. Mas esse torniquete aqui é um torniquete secundário ali, no caso aí de uma segunda pessoa precisar, né, de um torniquete. O outro torniquete que eu tenho, eu carrego ele no meu EDC de mochila, que eu tenho ali um acesso mais rápido, porque ele fica do meu lado no carro. Esse aqui também é da Rhino, ele veio junto com esse kit, ele acompanha também uma caneta para anotar a hora que ele foi aplicado, o que é muito importante para quem for fazer a cirurgia, o médico for fazer a cirurgia, ver a hora que ele foi aplicado. Lembrando que esse tipo de equipamento ele é mais utilizado para controle de hemorragias arteriais, né, que são feitas aí tanto em membros inferiores como membros superiores, né, a grosso modo pernas e braços. E ele também precisa ser estudado, né, você não pode usar ele de qualquer forma, você precisa estudar, fazer um curso para ver como que ele é utilizado da melhor forma possível. Pessoal, aqui só explanando um pouco mais sobre a questão da defesa pessoal, é claro que essa faquinha aqui é algo mais improvisado, a gente sabe, tá cansado de saber aí qual que é o equipamento que é realmente eficaz aí na questão de defesa pessoal, mas infelizmente aí no nosso país é muito difícil, é muito burocrático, a gente não consegue aí, para quem é civil, portar no dia a dia, mas é melhor ter algo improvisado que não ter nada, né? Você tem uma lâmina, um canivete, um spray de defesa, é melhor ter esse tipo de equipamento do que não carregar nada aí no dia a dia. Mas eu gosto de frisar, é importante demais o treinamento. Treinem sempre, porque o treinamento ele te prepara para o pior. Pessoal, agora eu vou falar alguns itens de bônus que eu acho importante carregar, mas eu particularmente não tenho aqui para mostrar para vocês. Primeira coisa é o óleo reserva. Ter 1 litro de óleo do tipo certo para o motor é importante demais, mas não necessariamente precisa carregar junto com o carro. Às vezes até de manhã, quando você vai verificar o óleo, ele pode estar baixo e aí você já completa. Mas se conseguir carregar é melhor ainda, porque já tive situações em que eu esqueci de verificar o óleo e ele estar baixo, né? E no meio do caminho acendeu a luz de óleo e quando eu fui olhar ele estava muito baixo. Se eu tivesse um óleo reserva ali, conseguiria resolver essa pane fácil, sem precisar ligar para ninguém. A segunda coisa seria ter uma água reserva, de preferência que seja desmineralizada, ou um aditivo aí para a situação que tenha pouca água no radiador. É de suma importância, muitas vezes acontece você estar indo para algum lugar e o carro acender a luz aí de temperatura. Nessas horas é importante que você pare o carro imediatamente, espere ele esfriar, porque para você olhar o reservatório, ele precisa estar frio, porque senão na hora de abrir a tampa ele pode espirrar na sua cara. Então você olha o reservatório, que nessas situações geralmente a água pode estar baixa ou até vazio. Depois a gente tem o extintor, ele é um item que não é obrigatório por lei para o carro de passeio, mas ele pode ser um item importantíssimo aí em um princípio de incêndio no seu carro ou de outro veículo também. Eu costumo revisar o meu com frequência porque mesmo não sendo obrigatório nos carros de passeio, se você optar por tê-lo, precisa observar a validade e o tipo correto dele, né? No caso ABC, que no caso é para qual material ele pode ser utilizado. Se o extintor estiver vencido ou for inadequado, ele pode gerar uma multa, infração grave, né? Retenção do veículo e 5 pontos na carteira. Que esquisitice, né?
Pessoal, o quarto item bônus é um kit de abrir portas do AliExpress. Esse item aqui é mais avançado, que já salvou muita gente, porque é usado principalmente por chaveiros profissionais, mas é um equipamento que não precisa de tanto conhecimento para ser utilizado. Basicamente ele é composto por uma almofada de ar, ou air wedge, uma haste rígida de manobra e às vezes até de uma régua fina, dependendo do modelo do carro. Com isso dá para criar uma fresta segura na porta com a almofada de ar e usar a haste para puxar o pino da trava ou apertar o botão de destravamento em carros aí que são mais modernos, sem danificar a porta ou acionar o alarme se for bem feito. Esse tipo de ferramenta tem que ser usado com responsabilidade. Ele não é para invasão, é para emergência real, como viagem, onde não dá para chamar o chaveiro, ou uma situação de estrada, ou até mesmo para ajudar outra pessoa que travou a chave por descuido. Para quem trabalha na rua ou dirige muito, isso aqui pode ser a diferença entre resolver em minutos ou ficar horas esperando a ajuda do chaveiro. O último item, pessoal, é o rádio de comunicação. Ter um rádio é algo que eu acho de suma importância para quem busca estar preparado. Se você estiver em um lugar sem sinal de celular, talvez possa ser a única forma de comunicação que você pode conseguir para chamar ajuda. Eu não carrego um nesse kit porque eu carrego um na minha mochila de EDC que está sempre comigo. Então é isso, senhores. Esse aqui foi o meu Everyday Carry veicular, pensado aí para quem trabalha na rua, né? Ou trabalha com área de risco, ou simplesmente para quem prefere estar preparado aí e não precisar, né? Do que precisar e não ter. Como eu já falei em vários vídeos, não existe receita de bolo, né? Para EDC, né? Porque eu uso que vocês têm que usar. O EDC ele evolui com a rotina, com as experiências e com os lugares, né? Por onde a gente passa. O importante é que cada item tenha uma função real. Agora eu quero saber de vocês, o que vocês carregam no carro, o que vocês acham que está faltando no meu EDC, qual foi a vez que o seu EDC te salvou de alguma pane. Deixa nos comentários aí, porque essa troca de ideia é o que fortalece a nossa comunidade aqui, Pau na Moleira. E se você curtiu o vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com aquele amigo que vive despreparado. Vai que a gente ajuda ele também, né? Valeu demais por assistir até aqui e lembrem-se, preparo não é exagero, é atitude, disciplina e pau na moleira.